Dando prosseguimento, então, como se forma essa sociedade neoliberal? Neoliberalismo e democracia. O Estado deve existir, mas não necessariamente se organizar democraticamente como nós pensamos o desenrolar da democracia desde pelo menos o século XVIII. O neoliberalismo tem um entendimento elitista da política contra a ideia de soberania popular que é tão forte, é tão cara à democracia. O processo político eleitoral deve ser subordinado à catalaxia de mercado. Então a democracia existe para quê? Para a escolha de governantes que implementem a catalaxia de mercado. Então ela não é uma escolha livre de governantes, porque a instituição voto está dentro da catalaxia de mercado. Ela não pode afrontar essa catalaxia de mercado. E se nós encontrássemos uma sociedade na qual as pessoas se organizam com vistas à demanda, à exigência de um aparato público-estatal de ordem social? Ora, na leitura neoliberal deve haver um Estado suficientemente forte que evite esse desvio da catalaxia de mercado. E daí vejamos. O que Hayek pensaria, por exemplo, acerca de Salazar? O que você pensa de Salazar, senhor Hayek? Salazar, quem seria ele? Ditador português de 1932 a 1968, de orientação política de extrema-direita, vulgarmente fascista. Na conta de Salazar, nós poderemos encontrar centenas de pessoas presas politicamente, torturadas e mortas na Portugal de até os anos 1970, após a morte do ditador Salazar. O que Hayek então pensaria de Salazar? Duvido que haja hoje, em qualquer democracia, uma liberdade pessoal tão bem protegida como acontecia então em Portugal de Salazar. E por quê? Porque esse ditador protegia a catalaxia de mercado. E de Pinochet? O que você pensa de Pinochet, Sr. Hayek? Mas quem é Pinochet? Ditador chileno de 1973 a 1990. É a ditadura militar mais sangrenta da América do Sul, mais do que a brasileira, mais do que a da Argentina. E o que Hayek pensa? Pessoalmente, eu prefiro um ditador liberal acerca de Pinochet a um governo democrático a que falte liberalismo. Me parecem palavras de uma dureza incrível, palavras que dificilmente são sustentadas por qualquer padrão ético, mas aonde elas ganham alguma racionalidade? Na ideia de neoliberalismo. O neoliberalismo é concordante com a noção que nós temos de democracia? Não. Na verdade, a estrutura política deve implementar a força que seja a catalaxia de mercado. E se na sociedade houver um padrão desviante, que haja uma força que seja extrema, com vistas a evitar estas degenerescências na leitura neoliberal, como é o caso da saúde pública, da educação pública e assim sucessivamente. Neoliberalismo e democracia. Então, para que o neoliberalismo possa ser implementado, há necessidade de uma apatia política. Quanto maior a apatia, menor a necessidade de Pinochet e Salazar. Se a sociedade for mais dinâmica, talvez ela busque esta condição que o neoliberalismo acha é de degenerescência. Mas, se a sociedade for suficientemente apática, ela não vai pressionar por essas coisas intoleráveis ao neoliberalismo. Como a sociedade pode ser apática? Ritmo de vida acelerado. Será que nós temos hoje tempo para, como na Grécia Antiga, ir à ágora debater os destinos? Não. As pessoas não participam da reunião de condôminos do seu prédio. O ritmo de vida é acelerado, inviabilizando esta forma de organização das pessoas, de intervenção na estrutura de poder. Percepção de vulnerabilidade do estado de bem-estar social, vulnerabilidade social e do estado de bem-estar social que é dilapidado. A ideia de que, quando mais eu preciso do Estado, menos ele me oferece. Um seguro-desemprego de baixíssima qualidade aqui no Brasil. Aqui no Brasil e em vários outros países, um sistema de saúde público que, apesar da maior importância, frequentemente não atende às necessidades do cidadão, deixa o cidadão descoberto em diferentes níveis, em diferentes sentidos. Mais massificação pela imprensa dos problemas
do governo: incompetência, corrupção. É o caso no Brasil da Operação Lava Jato, extensa, massivamente coberta pelos meios de imprensa, que provariam o futuro do pretérito, os problemas, a incompetência do capital estatal, do Estado, na organização da sociedade, com a Petrobras pivô das investigações da Lava Jato. Mas por que eu coloquei problemas entre aspas, não é? Bem, porque parece que não é bem assim, né? Na medida em que a Petrobras fazia parte das investigações da Operação Lava Jato, sim, a Petrobras é uma empresa de capital misto, mas controlada pelo governo federal. E a Odebrecht? A Odebrecht é uma empresa de capital misto controlada pelo governo federal? Não, é uma empresa privada. A Odebrecht era a principal agente desse processo de corrupção que nós passamos a investigar na dita Operação Lava Jato. Agora, a conta, em geral, é atribuída ao poder público, porque quanto mais ela for atribuída ao poder público, maior é o descrédito que a sociedade tem em relação a esse poder público, maior é a apatia que a sociedade tem em relação ao processo político. Uma sociedade civil apática é uma sociedade que não vai pressionar contra as demandas do neoliberalismo. O Estado indutor, então, ele não vai apenas traduzir a ideia de apatia à sociedade, ele induz a ideia de neoliberalismo, ideologia, reforço da catalaxia de mercado, combate a todas as formas desviantes. Então, um sistema de ensino que é organizado a partir do Estado, com vistas a se viabilizar essa catalaxia de mercado. Nós talvez tenhamos um exemplo recente acerca disto. Aqui nós temos a nossa famosa reunião ministerial, que foi objeto de uma tensão jurídica e, eventualmente, o ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou a divulgação do vídeo de gravação da famosa reunião ministerial do Ministério do presidente Jair Bolsonaro. Aqui nós temos a fala do ministro da Educação, Sistema de Ensino, ministro da Educação, Weintraub. E o que ele nos diz? Eu acho que a gente está perdendo um pouco desse espírito, a gente está perdendo a luta pela liberdade. É isso que o povo está gritando, não está gritando por mais Estado. Vejam bem, não está gritando por mais Estado, para ter mais projetos, para ter mais. O povo está gritando por liberdade e ponto. Interessante, não é? Parece a fala de um ditador, porque não tem discussão. O povo está falando isto e eu estou dizendo e ponto, não vai ter discussão, tá certo? A gente não está sendo duro o bastante contra os privilégios, com o tamanho do Estado, e daí fica difícil de entender essa parte final. Eu transcrevi a fala do ministro, fica difícil de entender essa segunda parte. Então o povo quer liberdade e não quer privilégios. Quais seriam os privilégios na leitura do senhor ministro? Privilégios seriam a educação pública? Sim, talvez na leitura dele seja um privilégio. Políticas afirmativas, por exemplo, para egressos de escolas públicas do ensino superior, por exemplo, para, dentro desses egressos de escolas públicas, um percentual para negros e índios. Sim, me parece que as políticas afirmativas são organizadas por uma sociedade civil democraticamente constituída e a partir de princípios juridicamente válidos, não para o neoliberalismo, porque isto afrontaria a catalaxia de mercado. E o nosso ministro Weintraub da Educação, então ele é uma manifestação do aparelho de Estado, acha que isto não é liberdade às pessoas, que isto é um privilégio. Taught at Northwestern, and Chicago, Harvard, and Columbia. Glenn Hubbard is the Dean of Columbia Business School and was the chairman of the Council of Economic Advisors under George W. Bush. Do you think the financial services industry has too much political power in the United States? I don't think so, no. You certainly wouldn't get that impression by the drubbing that they regularly get in Washington. Many prominent academics quietly make fortunes while helping the financial industry shape public debate and government policy. The Analysis Group, Charles River Associates, Compass Lexicon, and the Law and Economics Consulting Group manage a multi-billion-dollar industry that provides academic experts for hire. Two bankers who used these services were Ralph Ciaffi and Matthew Tannen. Bear Stearns hedge fund managers
prosecuted for securities fraud. After hiring the analysis group, both were acquitted. Glenn Hubbard was paid $100,000 to testify in their defense. Do you think that the economics discipline has a conflict of interest problem? I'm not sure I know what you mean. Do you think that a significant fraction of the economics discipline, number of economists, have financial conflicts of interest that in some way might call into question or color? Oh, I see what you're saying. I doubt it. Most academic economists, aren't wealthy business people. Hubbard makes $250,000 a year as a board member of MetLife and was formerly on the board of Capmark, a major commercial mortgage lender during the bubble, which went bankrupt in 2009. He has also advised Nomura Securities, KKR Financial Corporation, and many other financial firms. Laura Tyson, who declined to be interviewed for this film, is a professor at the University of California, Berkeley. She was the chair of the Council of Economic Advisors and then director of the National Economic Council in the Clinton administration. Shortly after leaving government, she joined the board of Morgan Stanley, which pays her $350,000 a year. Ruth Simmons, the president of Brown University, makes over $300,000 a year on the board of Goldman Sachs. Larry Summers, who as Treasury Secretary played a critical role in the deregulation of derivatives, became president of Harvard in 2001. While at Harvard, he made millions consulting to hedge funds and millions more in speaking fees, much of it from investment banks. According to his federal disclosure report, Summers' net worth is between $16.5 million and $39.5 million. Frederick Mishkin, who returned to Columbia Business School after leaving the Federal Reserve, reported on his federal disclosure report that his net worth was between $6 million and $17 million. I think what should be publicly available is whenever anybody does research on a topic that they disclose if they have any financial conflict with that research. But if I recall, there is no policy to that effect. I can't imagine anybody not doing that. In terms of putting it in a paper, there would be significant professional sanction for failure to do that. I'm looking at your resume now. It looks to me as if the majority of your outside activities are consulting and directorship arrangements with the financial services industry. Would you not agree with that characterization? No, to my knowledge, I don't think my consulting clients are even on my CV, so no. Who are your consulting clients? I don't believe I have to discuss that with you. Okay. In fact, you have a few more minutes and the interview's over. Do they include other financial services firms? Possibly. You don't remember? This isn't a deposition, sir. I was polite enough to give you time. Foolishly, I now see, but you have 3 more minutes. Give it your best shot. In 2004, at the height of the bubble, Glenn Hubbard co-authored a widely read paper with William C. Dudley, the chief economist of Goldman Sachs. In the paper, Hubbard praised credit derivatives and the securitization chain, stating that they had improved allocation of capital and were enhancing financial stability. He cited reduced volatility in the economy and stated that recessions had become less frequent and milder. Credit derivatives were protecting banks against losses and helping to distribute risk. A medical researcher writes an article saying, to treat this disease, you should prescribe this drug. Turns out, doctor makes 80% of personal income from manufacture of this drug. Does not bother you. I think it's certainly important to disclose well, I think that's also a little different from cases that we're talking about here because além do Sr. Hubbard e da ideia de uma inteligência, da ideia de uma elite intelectual que se mobiliza em favor das necessidades da catalaxia de mercado, em favor das necessidades do neoliberalismo,
inculcando nas pessoas a ideia de neoliberalismo. Nós temos outras manifestações disso, vejamos um exemplo. Para o ano de 2019, aqui nós temos uma gigante das comunicações do Brasil, as organizações Globo. Mas as organizações Globo no ano de 2019 não estavam muito bem do ponto de vista financeiro. Vejam vocês, a Globo teve prejuízo operacional de 573 milhões de reais. Prejuízo operacional, que são os custos de operação, mais os investimentos em tecnologia e instalação, menos as receitas com publicidade e serviço. Isso deu um prejuízo de 573 milhões de reais. Se você está preocupado com a sua novelinha, calma, que a Globo acabou tendo lucro líquido ao longo do ano de 2019. Apesar das contas operacionais, somando essas contas deficitárias com as aplicações financeiras e a equivalência patrimonial, ela teve um lucro de 773 milhões de reais, saiu do sufoco, portanto, mas vejam, por pouco. As cotas do Campeonato Brasileiro de Futebol em 2019 foram fundamentais para a Globo atingir estes valores. Foram 6 cotas, cada uma delas na faixa de 310 milhões de reais. Uma delas foi do Banco Itaú. O Banco Itaú, só o Banco Itaú, pagou 310 milhões de reais para que o Luciano Huck apontasse para o cartão de crédito débito do Banco Itaú durante os jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol na Rede Globo. Vejam que 310 milhões de reais só do Banco Itaú são muito importantes para compor 753 milhões de lucro. Imagine se não houvesse esses 310 aqui, ó. O lucro da Rede Globo ficaria menorzinho. Donde eu penso que o Itaú tem problemas financeiros e mentais, porque comprometer um valor como este, tão significativo na geração de lucro de uma organização deste tamanho, as organizações Globo, deve ter feito com que o lucro do Banco Itaú tenha diminuído, ou quem sabe ele tenha tido prejuízo em 2019. Não, inocência da minha parte. Porque no ano de 2019 o Itaú teve um lucro líquido de 26,5 bilhões de reais. Notem, bilhões. E daí vejam, esse dinheiro comprometido na propaganda não arranhou o lucro líquido do banco e foi fundamental para as organizações Globo atingirem lucro ao longo do ano de 2019. De onde eu pergunto o que esta jornalista vai dizer acerca do Banco Itaú, do sistema financeiro brasileiro e do neoliberalismo. Será que é uma leitura isenta do processo? Não, não é. Temos, portanto, todo um aparato de comunicação, todo um aparato ligado à intelectualidade ou à suposta intelectualidade que passa a inculcar na sociedade a ideia de neoliberalismo. Temos desdobramentos disto. Massificação de um formato de sociedade neoliberal, individualista, concorrencial, meritocrática. Estes valores, altamente questionáveis do ponto de vista ético, são mais e mais introjetados nas pessoas, que passam a naturalizar estas condições de existência. Naturalizando, isto é, vendo estas condições de existência como as únicas possíveis na sociedade. É natural, não tem outra opção que não esta. Tem várias outras opções, mas dada esta massificação de inculcação, as pessoas tendem a ver apenas esta forma como forma de existência na sociedade. Consequência, agora nós temos a crise Covid-19. O que é mais importante? É mais importante a preservação da vida, evitar a circulação do SARS-CoV-2, né? Evitar a superlotação dos hospitais? Talvez. Ou será que é mais importante a economia? Para o sócio da Rede TV, o mais importante é a questão do emprego. Para justos, nós temos a ideia de 12 mil mortes para 7 bilhões de pessoas no mundo, o que na leitura dele seria histeria. Da mesma forma, o dono da rede Avan, que diz que é mais difícil ligar a economia de volta. Ou que tal para o dono da rede Madeiro, que estava questionando também a questão
do emprego. Então, para eles vale a ideia de emprego, a ideia de economia, de renda, de concorrência e não a ideia de vida, de saúde pública. Não só para eles. Essas imagens, né, viralizaram no Brasil. Nós temos comerciantes, nós temos comerciários em protesto numa localidade do Nordeste com vistas à flexibilização do isolamento social, com a abertura do comércio. Inclusive, alguns comerciários, alguns comerciantes de joelhos, então pedindo às autoridades ou pedindo a Deus que o comércio abrisse de volta. Por que há estas imagens? Por que há estas falas? Eu diria ignorância. O primeiro fator, ignorância. Mas não apenas. Racionalidade instrumental. Individualismo concorrencial, negação da ação do Estado. Racionalidade instrumental que nós vimos então na aula anterior, a ideia de uma razão que se presta aqui, se presta à minha riqueza. Então eu vou analisar a realidade e vou pesar na balança de pratos. De um lado, saúde pública, sim, mas isso está onerando a minha possibilidade de manutenção de ganhos com o meu negócio. Isto coloca o meu emprego em risco. Então, se eu for capitalista ou proletário, e mediante esta razão instrumental estranhamente constituída, eu quero a abertura do comércio e o fim do isolamento. Individualismo concorrencial. Se o meu concorrente de alguma forma comercializar enquanto eu estiver fechado, eu perco diante dele. O Estado poderia ser um provedor nesse intervalo de tempo. Estatização dos fluxos de renda, que eu já falei em várias aulas de aprofundamento. Mas o Estado é legitimado em prestar auxílio social? Não, ele não é legitimado segundo a lógica neoliberal. Fora o primeiro fator, os três últimos, né, racionalidade instrumental, individualismo concorrencial e negação da ação do Estado, são inerentes ao neoliberalismo. O trabalhador torna-se um empreendedor nesta lógica neoliberal. Formação de subjetividade ligada ao sucesso de ganhos pessoais, com a ideia de coaching. Responsabilização do trabalhador no processo, com dilapidação das leis do trabalho e aumento da vulnerabilização do trabalho frente ao capital. O que é melhor? Ser um trabalhador sindicalizado? Um trabalhador que contribui compulsoriamente que seja para o sindicato, para um sindicato que, óbvio, se organize de forma forte e de forma legítima e representativa dos interesses do trabalhador e contribua também do ponto de vista dos impostos para a formação de uma sociedade mais justa. Ou talvez a ideia de todo o meu dinheiro venha para mim e eu gerencio o meu dinheiro da maneira como eu quiser. Daí a ideia de individualismo concorrencial, empreendedor, que se manifesta numa foto linda como esta. Uma pessoa bem barbeada, com cabelo bem cortado e penteado, né? Trabalhando, tomando o seu café da manhã, quem sabe, né? Energético, estimulante, em meio ao trabalho, em um ambiente limpo, bem decorado, bem iluminado, bem vestido como ele está. Mas na prática a gente acaba tendo esse trabalhador empreendedor desta forma. É um trabalhador que tenta sobreviver através de parcos rendimentos e sem nenhum tipo de proteção no trabalho. Aqui nós temos um entregador de iFood em meio às enchentes em Belo Horizonte do início de 2020. Ele está com um cajado, né, à frente dele. E por quê? Eu imagino, porque é muito comum nas enchentes os bueiros se abrirem e você caminhar na enchente é um risco fantástico. Caindo no bueiro, lá se vai, é afogado, né, junto à enchente. Então ele corre risco, a vida dele está em risco neste caso. E se ele se machucar, a empresa paga algo para ele? Não, porque ele é um prestador de serviços, ele não é um trabalhador formalizado. E se ele morrer, a família dele, vamos imaginar esposa e filhos, vamos imaginar que ele seja rimo de família, então vai receber alguma coisa? Não, a empresa não tem qualquer responsabilização jurídica. Mas por que o trabalhador acaba se sujeitando a isto? Por pelo menos dois motivos, em percentuais bastante variáveis. Primeiro, porque o trabalhador precisa disto para sobreviver. Mas não apenas. Como eu coloquei na introdução desta apresentação, acontece também de o trabalhador ter tido a sua subjetividade capturada. E ele acredita neste ideal,
de que ele pode e deve ser um trabalhador que atua por ele próprio com vistas à sua felicidade. Quanto mais a sua subjetividade foi capturada, mais ele se submete a essa estrutura de trabalho tão perversa a ele próprio, tão perversa à sociedade. Estado gestor. Um Estado não deve mais ser julgado por sua capacidade de assegurar sua soberania sobre um território, segundo a concepção ocidental clássica, mas pelo respeito que demonstra às normas jurídicas e às boas práticas econômicas de governança no entendimento de Dardot e Laval, acerca do neoliberalismo atual. É a ideia, então, de um Estado que vai atuar, que vai se conformar à lógica neoliberal. Ele não é um Estado com vistas à soberania do território, à gestão do território. Ele é um Estado, então, que se organiza como se fosse uma empresa. Fim, portanto, do ideal de arbitragem estatal. O que é arbitragem estatal? É um Estado que se propõe a ser mediador e solucionador do conflito na sociedade. Por exemplo, o conflito capital-trabalho. Aonde esse conflito vai se resolver? Violentamente na sociedade? Não. Através de um Estado árbitro, um Estado que tem força para mediar a relação entre o capital e o trabalho. E esta mediação se daria, por exemplo, com leis trabalhistas. Mediação pelo Estado entre dois agentes econômicos, o capital e o trabalho? O neoliberalismo não gosta disto. Leis trabalhistas que interferem com a catalaxia de mercado? O neoliberalismo também não gosta disto. Fim da arbitragem estatal. O Estado vira um parceiro do empreendedor, seja ele quem for. O empreendedor são todos, inclusive os trabalhadores. E daí uma manifestação disso no governo Temer recentemente com a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. Reforma trabalhista, que intensificou a pejotização que nós vimos no slide anterior. O trabalhador prestador de serviços, que tinha a opção, que não foi efetivada nem em governo Temer, nem em governo Bolsonaro, mas tinha a opção da dita capitalização da Previdência. Hoje a Previdência é dita intergeracional. Então, uma geração paga a outra. Eu estou na ativa e contribuo para a Previdência, para pagar para quem hoje está aposentado. Eventualmente eu vou me aposentar, e quem estiver na ativa é que paga a minha aposentadoria. O Estado pagando a aposentadoria e com essa solidariedade entre gerações? Não. Na ótica neoliberal, quem deve pagar a minha aposentadoria? Eu próprio. A ideia de capitalização na aposentadoria, que não foi aprovada nem em governo Temer, nem em governo Bolsonaro, mas era demanda de setores ligados ao neoliberalismo no Brasil. Quem é que se beneficia de fato com isto? Capital doméstico e internacional. Primeiro, com redução de custos, como eu disse no slide anterior. Será que a iFood precisa pagar aquele trabalhador que se acidentou, que morreu, indenização à família? Não, não precisa. Não há nenhum vínculo trabalhista com obrigações para quem contrata aquele que está meramente prestando serviços. E ainda novas modalidades de investimentos. Imaginem se a aposentadoria fique mais dilapidada, a aposentadoria pública fique mais dilapidada do que ela já está. Consequentemente, para eu ter eventualmente um serviço de aposentadoria, eu preciso pagar para o sistema financeiro, para um banco, um contrato de previdência e, portanto, novas modalidades de investimento para o grande capital. Então, é um parceiro, aparentemente, de todos. Mas será que a reforma trabalhista da Previdência beneficiou a todos mesmo? Parece que não. Beneficiou o grande capital. Temos ainda esse Estado gestor ligado a metas a serem atingidas, como eu disse, como se fosse uma empresa. Então existe toda a lógica de biopoder Foucaultiano, a ideia de tratamento estatístico de séries de dados obtidas com conhecimentos diversos para atingir finalidades. Mas que finalidades são estas? São finalidades sociais? São finalidades estratégicas? São finalidades de poder de Estado? Não, porque não seria mais um estado de bem-estar social, não seria mais a razão de Estado do século XVII, seria agora o Estado neoliberal. Então a captação de dados, a tratamento estatístico, com vistas a lidar com o Estado como se ele fosse uma empresa. Daí, por exemplo, a denominação que as autoridades políticas se atribuem na atualidade.
As pessoas se dizem não governadores de Estado, presidentes, mas gestores, administradores. Durante a campanha eleitoral que levou Macron à eleição à presidência da França, ele dizia na campanha eleitoral: quero transformar a França em uma grande startup. Então ele se diz um gestor de uma empresa chamada França. É só a empresa, é só a França que virou uma empresa? É só o Estado que virou uma empresa? Não. Todas as demais instâncias da sociedade também viraram empresas, que se baseiam para essas metas inerentes aos ganhos de competitividade do neoliberalismo. As escolas, os hospitais, o sistema de transporte se pauta por essas metas de ganhos, de enriquecimento inerentes a cada um desses setores, a cada uma destas empresas. Homem neoliberal é um homem que vira uma empresa de si. Então nós temos um Estado que é um Estado que vira empresa. Nós temos instituições como as de ensino, de saúde, que se organizam com metas como se fossem empresas. E é um homem que também vira uma empresa de si. Nas palavras de Margaret Thatcher, a economia é o método, o objetivo é mudar a alma. A autovalorização com inversão frente ao homem capitalista weberiano, condições econômicas e crédito em lugar da poupança. O homem weberiano era aquele, na leitura de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que trabalhava zelosamente com vistas a acúmulo de recursos, a acúmulo de poupança para investir no seu próprio negócio. Na leitura weberiana, isso seria o diferencial de crescimento econômico capitalista, por exemplo, em sociedades que não são pautadas pelo protestantismo, como aconteceria em alguns países da Europa Ocidental. Mas hoje nós temos uma inversão deste quadro. O homem neoliberal não é aquele que trabalha zelosamente com vistas à acumulação da poupança, e não para gozo pessoal, para investimento. Não. O homem neoliberal é aquele que tem acesso ao crédito e, portanto, ele traz dinheiro do futuro para o presente, para o gozo imediato, para o uso imediato. Agora, este é o ideal. Mas qual é a prática? Vulnerabilidade, mobilidade no trabalho. Então, um trabalho pouco estável. Antigamente, né, se vocês perguntarem ao seu avô, quem sabe, né, então um bom trabalhador é aquele que tem um registro na carteira de trabalho. Entrou num primeiro emprego, cresceu neste emprego e ficou neste emprego até o final. Hoje não, nem carteira de trabalho tem, porque o trabalhador é pejotizado, é pessoa jurídica, é empresa prestando serviço. Dilapidação do aparato social, rompimento das formas de organização social e entendimento da realidade. Aonde eu vou trabalhar? Quais são os ganhos que eu vou ter? Como eu posso efetivamente estruturar os meus projetos de vida diante disto? E, portanto, nós temos um ideal de homem neoliberal que dificilmente é aplicável à prática, o que suscita uma condição de anomia. Os próximos slides nós já vimos em uma outra apresentação, na qual eu fiz uma crítica à propaganda do governo federal acerca do Enem deste ano. Precisamos aplicar esta mesma análise agora acerca da anomia. Anomia em Durkheim, mais conhecida, e em Merton. Na análise de Hélio Pinheiro Pinto, juiz pós-graduado em Direito. O ponto em comum do pensamento de Durkheim e de Merton reside no pressuposto deflagrador do processo de anomia para ambos. Ela é desencadeada pela impossibilidade de se satisfazer as necessidades ou aspirações humanas através de meios socialmente prescritos. Como nós vimos no slide anterior, existe um ideal de homem neoliberal, mas as condições para a existência deste homem neoliberal são muito difíceis de serem implementadas. Anomia. Merton versus Durkheim. Existem determinadas peculiaridades em um e outro autor. Vamos olhar primeiro Durkheim, mais antigo cronologicamente.
Concepção naturalista de natureza humana, insaciedade humana intrínseca ao homem. E a anomia em Durkheim seria o resultado das tendências de crise ou de forte crescimento econômico que fazem com que esta insaciedade do homem não possa ser atingida. É insaciável, eu sei, mas então os objetivos dele, aquilo que ele anseia, ele não consegue atingir quando? Quando a gente tem crise econômica. Sim, na situação de crise, então as condições materiais, políticas ficam dilapidadas, mas de forte crescimento econômico, porque as novas bases de organização da sociedade não são inteligíveis a este homem que não consegue mais atingir os seus objetivos. Em Merton, a leitura é diferente, porque ele não tem uma concepção naturalista, ele tem uma concepção sociológica de natureza humana. Insaciedade humana, sim, mas produzida pela sociedade. A anomia seria, então, condição inerente à sociedade, aspirações ilimitadas com relaxamento das normas sociais. No entendimento de Hélio Pinheiro Pinto, a anomia não estaria ligada à ausência de normas, mas à presença da grande ênfase cultural dada às metas de sucesso por um lado e a pouca importância atribuída à licitude dos meios utilizados para alcançá-las por outro lado. Então, não importa como eu vou, mas eu vou atingir os meus objetivos. É uma ideia de realização finalista, independentemente dos meios para atingir o fim. Merton, as estruturas em Merton, uma leitura livre. A gente tem em Merton a ideia de estrutura social, que são os meios socialmente organizados para as pessoas atingirem os seus fins. É a educação, é o emprego, é a renda. E a estrutura cultural, que são os valores, que são as balizas de comportamento que direcionam esses fins, direcionam esses objetivos. No caso, a insaciedade inerente ao homem, que é inerente à sociedade capitalista. Meios de ascensão distribuídos desigualmente. Na leitura de Merton, será que todos têm o mesmo acesso à educação? Será que todos têm o mesmo acesso a emprego? Será que os empregos remuneram de maneira justa mediante o trabalho, o comprometimento que a pessoa tem? Em relação à estrutura cultural, demanda de ascensão social imposta a todos na sociedade capitalista. No entendimento de Merton, meados do século XX, não é? Assim, terceiro quarto do século XX, nós temos essa dicotomia, esta oposição. Então não dá para atingir esse objetivo nestas condições. Então aonde apareceria a anomia, isto é, há um relaxamento das regras sociais em favor desses objetivos. E Merton utiliza isso, por exemplo, para analisar a criminalidade. Mas nós não estamos no terceiro quarto do século XX. Nós estamos no primeiro quarto do século XXI. Nós temos hoje privatização desses instrumentos, pessoa, percepção de vulnerabilidade e inacessibilidade dos recursos. Será que uma pessoa de razoáveis posses familiares pode estudar em uma boa escola privada e acessar, por exemplo, uma instituição superior de boa qualidade, como a Fundação Getúlio Vargas? Sim, pode. E uma pessoa que estudou em escolas básicas de baixa qualidade, será que tem outra opção que não instituições de baixa qualidade, como o NIP, como a Anhanguera? Sim. E essa pessoa sabe que através disto ela não vai atingir objetivos de grande crescimento, de riqueza, de grande ascensão social, criando, portanto, a ideia de uma inacessibilidade a essas condições, que ficam ainda mais extremadas, radicalizadas no neoliberalismo. Por quê? Inversão do princípio de realidade com obrigação ao gozo. Em Freud nós temos o princípio de realidade, isto é, um freio às demandas do inconsciente, que direcionam a atividade da pessoa para uma redução de, eu diria, prazer atual, com vistas a uma garantia de estabilidade futura. É a ideia de trabalho. Então agora eu vou trabalhar e ter um gasto de energia, vou ter um esforço e um risco, mas com vistas ao ganho futuro. Hoje não. Hoje a gente tem uma imposição do gozo. A ideia é que você tenha agora o prazer máximo e imediato. A propaganda, a filmografia nos trazem isso constantemente. Mas as possibilidades são piores do que
quando Merton a analisou para se atingir esses objetivos que hoje são radicalizados. Como isso se desdobra na sociedade? Indeterminação, que suscita anomia. Manifestação da crise, tensão, estrutura cultural contra a social. Estabilidade é igual a inação, a ideia de zona de conforto. Realmente eu tenho uma dificuldade de entender isto. A zona é confortável, para mim está estável, eu estou saciado comigo mesmo, talvez seja o ideal de nirvana do budismo, mas isto na sociedade capitalista é tido como um xingamento, apologia à ação individual pautada pelo ideal de liberdade. Então eu devo atuar e sair da minha zona de conforto. Para onde? Eu não sei. O que importa é sair da minha zona de conforto, o que suscita indeterminação. A insistência nos valores de autonomia e autorrealização confere caráter pessoal a este fracasso. Os indicadores de anomia apontam para um efeito paradoxal da libertação, pois o aumento do número de pessoas que se encontram em situações ansiogênicas acompanhou as conquistas de autonomia, de tal modo que pode parecer que as promessas de autorrealização não se realizaram para todos. Sociedade de risco. Riscos acrescidos na sociedade contemporânea. Natureza, emprego, guerra, terrorismo, violência urbana, saúde, Covid-19. Eu preciso buscar uma solução na subpolítica. Qual é a igreja que resolve os meus problemas? Qual é o tratamento médico alternativo, acupuntura, homeopatia que resolve meus problemas? Qual é o movimento social, movimento negro, feminista, ambientalista, neonazista que resolve os meus problemas? Eu tenho que escolher, e se eu escolher errado, a culpa do meu fracasso é minha. Novamente, indeterminação. Os problemas sociais convertem-se imediatamente em disposições psíquicas, em insuficiência pessoal, sentimento de culpa, angústia, conflitos e neuroses. Emprego na narrativa corporativa do desempenho. Como nós vimos, a ideia de empreendedorismo. Preparação dos funcionários ou alunos análoga aos esportes de alta competitividade. No esporte de alta competitividade, isso já é altamente questionável pela afronta que isto gera às próprias condições de saúde, de existência do atleta. Agora, e para trabalhadores ou alunos das escolas em diferentes níveis? Desconsideração dos limites das pessoas físicos ou psicológicos. O que um estudante de medicina tem que fazer para passar no curso de medicina? Interessante, não é? Nós ouvimos dizer que os médicos atendem muito mal, que os médicos são relapsos em relação às condições humanas intrínsecas das pessoas. Claro, sempre há exceções honrosas, mas que boa parte dos médicos são acusados desse tipo de descaso em relação à humanidade do paciente. Mas de onde vem isto? Talvez venha do curso de medicina, que é um curso extenso, que é um curso que exige demais e é onde, quem sabe, o aluno ouviu várias vezes: medicina não é para os fracos. Está cansado? Então não vai ser médico, porque médico não fica cansado. Máquina não fica cansada. Máquina trabalha até quebrar. Pessoas ficam cansadas. Então será que o médico não é uma pessoa? A humanidade dele está sendo tolhida nesse intervalo de tempo. Mas não foi a primeira vez que o médico ouviu esta expressão. Porque quando ele estava no curso pré-vestibular, ele ouviu: está cansado, não vai fazer o simulado? Quem fica cansado não passa em medicina. Então ele vai nesse esvaziamento da sua humanidade, desde o final do ensino médio, passando pelos, quem sabe, anos de curso de preparação pré-vestibular, ao longo dos seus anos de medicina e residência, em um longo processo de preparação da sua desumanização. O médico que consegue terminar tudo isto e guarda a sua humanidade merece um prêmio Nobel, merece um troféu, porque é muito comum o contrário, e não é inerente, não é um problema inerente àquela pessoa. É o processo ao qual ela foi submetida e lentamente foi tolhendo a sua humanidade. Fracasso como responsabilidade pessoal. Se você, atleta, não conseguiu vencer a medalha de ouro nos 100 metros rasos, de quem é a culpa? Sua, que não se preparou bem.
Se você perdeu o emprego, se você não passou no curso superior que queria através do vestibular, de quem é a culpa? É sua também. Indeterminação que suscita a anomia. E suscita, por sua vez, a epidemia de suicídios que nós encontramos na atualidade, como sugere o psicanalista Mário Corso. Epidemia de suicídios que nós temos em diferentes localidades do Brasil, como sugere a jornalista Eliane Brum no El País, numa cobertura que ela fez recentemente, agora em 2020, acerca da localidade, de uma localidade no Pará, onde os índices de suicídio estão cada vez mais elevados.